Nós temos um grande problema, porque o MPLA transformou a independência, ok, em um patrimônio político, ok, patrimônio político do partido MPLA, ok, e depois vai transformar a paz numa ferramenta de silenciamento. Quer dizer, para o MPLA é mais importante defender a paz do que defender a fome e a justiça social. Esse é o ponto problemático que a gente tem. Hoje o MPLA não consegue fazer uma leitura clara da situação social a ponto de ver que as revoltas populares, o descontentamento da juventude, das manifestações, na verdade são o sintoma de um falhanço político na questão da resolução dos problemas sociais. O MPLA olha para estas insurreições como uma ameaça à paz e à estabilidade. Mas onde é que há estabilidade num país que as crianças morrem de fome, que as crianças são prensadas em basculantes de lixo quando procuram comida? O que os angolanos precisam de entender é que a paz não precisa de defensores. A paz se defende sozinha. Por quê? Porque a paz é uma plataforma de desenvolvimento. A paz não é algo estático, é uma plataforma de desenvolvimento. Significa que as políticas públicas execuíveis fazem parte do corpo que defende a paz. As políticas de combate à fome, à corrupção, tudo aquilo que tende a criar um melhor ambiente saudável para o desenvolvimento mental, espiritual e cultural de toda uma sociedade, são os elementos que defendem a paz. A paz não precisa de ser defendida pelo MPLA, a não ser que o MPLA tenha a paz como um elemento de silenciamento das aspirações populares. E é justamente isso que a gente vê com o MPLA. Para o MPLA, a paz é mais importante que a fome, a paz é mais importante que a violência social, a paz é mais importante que tudo. Portanto, o que nós também estamos a assistir por parte do MPLA é um desgaste completo dessa força política. Por isso é que eu chamo aqui a atenção que o que a gente vai ver nos próximos dias é compreendermos como é que o MPLA está a ser negociado. O excesso de jovens que estão a ser chamados, que estão a ser convocados e que estão a ser-lhes oferecido vários cargos, não tem a ver com uma estratégia definitiva de rejuvenescimento das estruturas do partido. Pasmem-se. A ideia de puxar cada vez mais jovens, se calhar faz parte de algum pacto que foi fechado entre o João Lourenço e alguns veteranos do MPLA, a custo de que os seus filhos poderão ter continuidade nas estruturas do partido e poderão ocupar cargos de relevância dentro do partido, e os mais velhos precisam de ser silenciados ou de apoiar provavelmente o João Lourenço, que vai tratar da ascensão dos seus filhos para que o partido, que já é uma empresa privada e familiar, agora atinja essa visão perante os olhos de todos os angolanos. O aumento do Comitê Central, ok, do Bureau Político, não tem a ver com o rejuvenescimento do partido, mas tem a ver com os mecanismos da bicefalia. O que vai acontecer é que o indivíduo que vai ser escolhido a dedo, indicado por João Lourenço para estar na presidência da República, vai ter que se submeter aos caprichos de João Lourenço. E os jovens que estão todos a subir, a ser indicados para cargos de decisão, eles simplesmente estão aí para dar continuidade, né? Porque o João Lourenço quer ser a ponte, conforme eu já disse ontem, o João Lourenço quer ser a ponte entre o passado do MPLA e essa nova fase do MPLA. Essa nova fase do MPLA, que os jovens é que vão estar nos espaços de decisão do partido. É uma forma habilidosa de controlar toda a juventude do MPLA, que não tem objetivos políticos, são jovens gananciosos, dos poucos que a gente conhece, a gente consegue sentir que são apenas indivíduos que olham o partido como um meio para atingirem os seus fins pessoais. Portanto, esses jovens não vão fazer absolutamente nada, mas eles vão proteger a imagem do João Lourenço. E essa é a forma que o João Lourenço encontrou para escapar à perseguição. Esses jovens todos vão ser escrutinados pelos serviços de segurança do Estado. Inclusive, o próprio presidente do partido também será escrutinado pelos serviços de segurança do Estado. Assim, ele deverá prestar toda a sua lealdade ao João Lourenço. E é assim que o João Lourenço vai escapar da perseguição ou do destino que teve José Eduardo dos Santos. É assim que o João Lourenço planeia escapar disso. Há muitos simbolismos que apontam para a bicefalia, inclusive a construção dessa nova sede do MPLA. Aquela sala de reuniões secretas, parece uma alta cúpula, que tem uma cadeira vermelha, que aquela cadeira pertence ao João Lourenço. Aquela foto do João Lourenço naquela imagem mostra claramente que o João Lourenço pretende continuar
dentro daquilo que é a presidência e os destinos do próprio partido para poder controlar o Estado, falhando onde José Eduardo dos Santos falhou. José Eduardo dos Santos só falhou no processo de bicefalia porque não tinha um aliado da dimensão do Fernando Garcia Mialo, porque você precisa de ter o CINSE do teu lado, a segurança do Estado, porque eles é que controlam o Estado, eles estão infiltrados em todas as áreas das mais normais, das mais sensíveis do Estado, e eles são os olhos do próprio presidente da República. E o João Lourenço e o falecido José Eduardo dos Santos, quando o próprio Miala foi tirado da jogada, ele perdeu a proteção contra os inimigos internos, porque o problema do MPLA não são os inimigos externos, são os inimigos internos. E a profecia de Jonas Savimbi vai se concretizar, porque ele diz que o MPLA tem uma gênese de ganância, que com o tempo eles vão se devorar entre eles. E quando esse momento começar a acontecer, o fim realmente está a chegar. É o que a gente está a ver, a ideia de que Fernando Dias da Piedade dos Santos Nando iria apresentar candidatura para concorrer à presidência do MPLA 4 dias, daqui a 4 dias antes que ocorreu o seu assassinato, mostra claramente que ele não morreu de questões naturais. É o que eu disse, nós podemos falar e etc, mas o MPLA está a começar a se ajustar à agenda, porque 2027 está aí perto e a casa precisa de ser arrumada. As vozes dissidentes precisam de ser silenciadas, assim como aconteceu com Valdir Cônego, está a acontecer a perseguição com o Higino Carneiro, que toda a gente está a ver, mas não conseguem ver o padrão de articulação, que é basicamente o afastamento de todas as vozes, ok? De todas as vozes que são contrárias a esse programa que está a acontecer, em que o João Lourenço vai ter o poder total. O CINSE, mais uma vez, vai continuar a ser a força vital que controla o Estado, a bufaria dentro de tudo que é aparelho do Estado, tudo que é instituição, e aí o João Lourenço vai poder se manter no poder. E outro ponto é que as viagens do João Lourenço não são uma mais-valia para a realidade angolana. O João Lourenço andou a negociar o interesse internacional e o silêncio da comunidade internacional, e isso é que vai fazer com que a bicefalia, a ideia do controle do Estado e etc. seja uma realidade mesmo diante da grotesca violação dos direitos humanos perante uma Europa que nesse momento se encontra fragilizada e agora se movimenta de acordo com os seus interesses geopolíticos e não pelos valores que a mesma Europa durante muito tempo por via das suas instituições defendeu de forma ativa a pontos de a Europa ser considerado o tal centro da civilização. Mas atualmente isso já não se vê. A Europa agora se move pelos seus interesses. E é aí que entra João Lourenço. É aí que João Lourenço cria essa estrutura toda para se perpetuar no poder do MPLA e, por via da bicefalia, continuar a controlar os destinos do país. Não só João Lourenço, mas como os serviços de segurança do Estado, que são a mão que realmente vai proteger todo esse império mafioso e criminoso que se prepara para tomar conta do país. É explícito, o documento, o que é que nos traz no fim do dia? Nos traz aquilo que é o descaso e a incompetência do governo angolano na questão de gestão do patrimônio público, na questão de gestão daquilo que é o dinheiro público. Vejamos bem, nós temos um documento nesse momento que explica claramente que o grupo Bartolomeu Dias não tem nada a ver com essas acusações que estão a ser feitas, não tem nada a ver com essa questão do governo angolano está a gastar outros milhares de dólares para tentar reaver algo que ele nunca, que ele sempre fez questão de nunca tomar posse, nunca requerer. Portanto, o que nós temos aqui é um problema de incompetência. E o que nós temos com a Vera Davis é o facto dela querer limpar o nome dela, trazendo a perspectiva de que trata-se de uma burla. Portanto, é o modus operandi do governo angolano, é um governo incompetente, é um governo também extremamente irresponsável, porque não se responsabiliza por nada. Por isso é que, no princípio, Cota William ainda disse não valia a pena resolver-se isso de forma amigável, sem antes recorrer à calúnia e à difamação, mas como o governo angolano, no auge da sua incompetência, tem sempre a ideia de responsabilizar os outros, porque é um governo imaculado, daí meteu o governo... Isidro, sabes o que é que pode acontecer com essa parte da forma amigável? Sabes o que é que pode acontecer, Isidro? Sim, sim. Isidro, sabes o que
acontecer agora? Não sei, Cota William. Explica-me, por favor. Que Angola corre o risco de ter que pagar o dobro que já pagou. Sim, sem sombra de dúvidas. E é preciso olharmos aqui que os maiores beneficiários disso... O Bartolomeu Dias endossa para a embaixada e que nós aqui em exclusivo fizemos referência, não é? Ele cita o artigo 442, mas conclui para passarmos já ao Pedro e depois voltarmos a este articulado. Não, eu estava a dizer, Cota William, que o nosso problema é mesmo essa falência da administração do interesse público. E o que nós vemos justamente é a Vera Davis, não sei se quando esse negócio foi assinado, se a Vera já se encontrava efetivamente a desempenhar o cargo de Ministra das Finanças, ou se simplesmente recebeu o assunto, não deu conta do assunto e avançou da forma que avançou. Portanto, o documento que nós lemos aqui em primeira mão é um documento extremamente explícito e, mais uma vez, o problema fica. Nós continuamos a perder dinheiro e a facilitar aquilo que é o Estado português, porque no fim do dia quem ganha com isso é o Estado português. E é justamente por causa da incompetência do MPLA, porque o MPLA não se importa, não tem capacidade de gerir o dinheiro público, isso mostra claramente, porque essa incompetência não é normal. O MPLA não tem capacidade de gestão do dinheiro público porque não se importa com os milhões que são torrados o tempo todo, sem haver um retorno para o Estado angolano. Então, isso é extremamente perigoso, é o cúmulo da incompetência e é o cúmulo da irresponsabilidade administrativa, acima de tudo, do Ministério das Finanças, na pessoa da senhora Vera Davis, que sempre foi muito ovacionada, mas que no fim do dia é tão incompetente quanto os outros que ela veio a substituir.